dou início ao terceiro painel Boas Práticas da Justiça do Trabalho, Aprendizagem Profissional. Eu cumprimento a todos, na pessoa do desembargador João Batista Martins César, presidente do Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e também na pessoa da desembargadora Maria Madalena de Oliveira, aqui presente. Estendo os cumprimentos à pessoa da magistrada Camila Scarabellin, que dando os parabéns pela organização desse belíssimo seminário. Cumprimento os magistrados, servidores, advogados, senhores e senhoras. Num país de mais de 12 milhões de desempregados, numa sociedade que depende cada vez mais de tecnologia, não é concebível a existência de vagas de trabalho que não são preenchidas por falta de qualificação profissional. É preciso planejamento e ação. Então, nós vamos iniciar esse painel, que no nosso país a legislação prevê, né, a obrigação de que as empresas contratem no mínimo de 5% até o máximo de 15% do número de seus empregados como aprendizes. E as empresas precisam ver nessa legislação a oportunidade de capacitar seus futuros trabalhadores. É preciso dar oportunidade aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, e assegurar-lhes o direito à profissionalização. Vamos inverter a ordem aqui. Eu vou convidar o Dr. Ademar Prisco da Cunha Neto, que realiza o projeto Aprendiz Cidadão no Juizado Especial da Infância e Adolescência de Araçatuba. O juiz Ademar tomou posse como servidor do Poder Judiciário em outubro de 92 e como juiz do trabalho substituto em novembro de 99. Foi promovido a titular em junho de 2011 e exerce o cargo como juiz titular na primeira vara do trabalho de Araçatuba. Ele acumula a coordenadoria do Juizado Especial da Infância e da Adolescência em Araçatuba. É mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo, com título obtido em outubro de 99. E ele desenvolve esse projeto que beneficia os jovens em situação de vulnerabilidade. Então, com a palavra, o doutor Ademar. Primeiramente, boa tarde a todos. Saúdo a todos os presentes, a pessoa da doutora Ana Cláudia, que preside a mesa. Agradeço o convite à colega doutora Camila. Agradeço ao desembargador João Batista pela oportunidade de pertencer ao GEA e vou tentar expor aqui de uma forma rápida e breve o trabalho que a gente vem desenvolvendo na cidade de Araçatuba, e eu vou dar o passo a passo de como nós chegamos até o ponto em que nós nos encontramos atualmente. Eu tenho aqui uma apresentação, não sei se aparece aí nos televisores. Isso, ótimo. O projeto Aprendiz Cidadão é um dos trabalhos que a gente desenvolve no GEA Araçatuba, e é a menina dos olhos nossa. E é um projeto que a gente pretende replicar em grande escala, né? Como que a gente chegou ao estado que a gente está hoje, né? Então, vou contar um pouquinho da origem do nosso projeto, que foi dado passo a passo aqui. O GEA Araçatuba, eu acredito que tenha sido o último dos GEAs da 15ª Região a ser instalado. Ele foi instalado em abril de 2016. Então, a gente tem aproximadamente aqui 3 anos de funcionamento e a gente construiu essas parcerias que eu vou mostrar do zero. A gente começou do nada e foi desenvolvendo esse trabalho. Então, o primeiro passo foi criar um contato institucional
E nosso primeiro contato institucional era aquele que estava mais próximo da nossa realidade, que é o Ministério Público do Trabalho. Então, o sucesso do projeto ele está muito ligado à soma de esforços, né, de diferentes órgãos do Estado, independente de ser da Justiça do Trabalho, ou ser do Poder Judiciário, né, nós temos um leque muito grande de instituições envolvidas, né? Então, o primeiro passo foi criar uma parceria, ainda naquela época informal, com o Ministério Público do Trabalho, com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na pessoa do juiz da Infância e Juventude, lá de Araçatuba, e com o Ministério Público do Estado de São Paulo, na pessoa do promotor da Infância e Juventude. Então, a gente deu início a contatos institucionais. Essa aproximação é a chave de um trabalho bem-sucedido, né? Sozinho a gente não é capaz de fazer nada, mas unidos a gente pode ser muito forte. Então, nós fomos buscar parceiros para poder trabalhar juntos, né? Então, aí, no caso, fomos buscar parceria do município, né? Hoje, pela manhã, enquanto o ministro falava sobre a construção de políticas públicas, né? Ele mencionou um projeto de fazer contato com o prefeito, né? Isso é uma realidade hoje lá em Araçatuba, né? A gente senta periodicamente para discutir essas questões, para que a gente possa dar um próximo passo e avançar com o nosso projeto. Então, aí fomos construindo parcerias com o município, com a Fundação Casa, né? A Fundação Casa, para nós aqui da Justiça do Trabalho, parece uma realidade um pouco distante, né? Porque, afinal de contas, a gente não trabalha diretamente com a questão do cumprimento de medidas socioeducativas, né? Mas esse contato nos interessava muito por conta do perfil do jovem que lá está, né? É o perfil que a gente queria trabalhar, né? A ideia é abranger todos os jovens em condições de vulnerabilidade social, mas nós elegemos um público-alvo para começar o nosso trabalho. Então, houve uma aproximação institucional também com a Fundação Casa. Também nos aproximamos da Rede S, porque a gente precisava também de parceiros que oferecessem cursos de formação de aprendizes. Com o Ministério do Trabalho, hoje uma secretaria, mas continua com o seu plantel, né, em contato conosco, né? E fomos conhecendo projetos, né? Porque a realidade, e eu acredito que isso aconteça em todas as localidades, a realidade é que nós temos muitas pessoas bem intencionadas, nós temos muitos projetos em andamento, o que falta é esses projetos se encontrarem, né? E quando eles se encontram, a gente começa a tomar a dimensão exata do nosso desafio. Então, um projeto complementa outro. Esse é um ponto interessante do trabalho que a gente foi desenvolvendo lá em Araçatuba. Enquanto, por exemplo, o promotor da Infância e Juventude e o colega da Infância e Juventude lá do Fórum Estadual tinham algumas dificuldades em relação às medidas socioeducativas impostas àqueles jovens da Fundação Casa, né? A gente tinha condições de oferecer a eles uma alternativa para participar desse processo educativo daquele jovem infrator, né, através da aprendizagem, né? O Ministério do Trabalho, esse foi um evento em Lins, esse que aparece na fotografia, né, estava formando um banco de dados na cidade de Lins, um projeto de doutorado de uma aluna da Universidade de Brasília, para aproximar o empresariado do jovem que precisava de vaga de emprego.
Então a gente vai somando experiências, a gente vai aprendendo, isso toma um pouco de tempo, dá um pouco de trabalho, mas a gente vai construindo ideias, a gente vai construindo um contexto onde o projeto se alicerça, né? O resultado disso, com o resultado desses contatos institucionais todos que foram feitos, foi o estabelecimento de um termo de cooperação técnica, do qual o nosso tribunal é signatário, né? Então, são signatários desse termo de cooperação técnica o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público do Estado de São Paulo, o SENAC, a Fundação Casa, o Ministério do Trabalho, na época da assinatura, e o município de Araçatuba. Nós fizemos um grande evento lá em Araçatuba. O presidente da corte, na ocasião, Dr. Fernando Borges, compareceu. Fizemos uma grande festividade lá para assinatura, para formalizar a assinatura desse termo de cooperação. E esse termo de cooperação tem sido a nossa pedra fundamental desde então, porque ele estabelece as responsabilidades de cada parceiro desse projeto, né? E qual que era o propósito, né, desse projeto? Vejam que demorou quase 2 anos para a gente conseguir construir, né, essa relação de confiança entre todos os parceiros, para a gente conseguir firmar esse termo de cooperação técnica. E pelo número de parceiros, né, dá para ter uma ideia da dificuldade que é o trato administrativo disso tudo. Então, né, assim como o nosso TRT, a gente teve que fazer um trabalho de convencimento e esclarecimento sobre o conteúdo desse termo de cooperação para que o presidente assinasse. Isso aconteceu dentro do Tribunal de Justiça, isso aconteceu dentro do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Estadual. Cada organismo participante teve esse processo de convencimento, né? Em 2 de fevereiro de 2018, a gente conseguiu chegar a esse resultado, né, que eu posso dizer assim, que foi o pontapé que formalizou o nosso projeto, né? Então, qual que é a finalidade dele, né? Oportunizar acesso a programas de aprendizagem a jovens em situação de vulnerabilidade social, de acolhimento institucional, em cumprimento de medidas socioeducativas e aos egressos da Fundação Casa, né? A ideia é, claro, né, estender isso o máximo possível, mas a gente começou o projeto de uma forma bem pé no chão, né? Trabalhando com poucos jovens, trabalhando com os recursos que a gente tinha disponível ali naquele momento, né? E qual que era a nossa possibilidade naquele instante, né? Era fazer cursos de aprendizagem na área que atendesse a supermercados, né? Era um perfil de empresariado que tinha como acolher, era o curso que o SENAC tinha para nos oferecer. Então eu falei assim, a gente precisa começar, né? Então é por aí que a gente vai começar. Então, o que coube, né? O que cabe ao nosso tribunal e aos demais parceiros assim, da área mais direta ao Poder Judiciário, né? A gente é o cérebro, vamos dizer assim, do projeto, né? A gente tem aqueles parceiros que operacionalizam, né, e a gente traça estratégias, né? A gente acompanha, a gente promove eventos para sensibilizar a sociedade, a gente faz trabalho de convencimento com o empresariado, né? Isso é todo um trabalho de formiguinha que é feito dia a dia para a gente conseguir juntar todas as peças, que não são poucas, né? Então a gente dá todo o suporte necessário para que isso seja operacionalizado. Existem alguns objetivos específicos, né? E isso é interessante como vem sendo desenvolvido, né? Nesse termo de cooperação, né, está estabelecido que a gente tem o objetivo de estabelecer parcerias. Vejam que a gente começou com aquelas instituições que eu elenquei no início. Hoje, a gente está estabelecendo outras parcerias. Aquele projeto, daqui a pouco eu vou mostrar, ele já está numa segunda fase, mais avançada, porque novos parceiros foram somando esforços. Semana que vem, eu estarei na cidade de Birigui, conversando com o diretor do Instituto Federal
do Estado de São Paulo, que tem um campus, mantém um campus em Birigui, para a gente começar a estender essa ideia para a cidade vizinha, né? E aos poucos a gente vai colhendo mais e mais parceiros interessados em participarem, né? Então a gente tem o objetivo de estabelecer essas parcerias, fomentar programas de aprendizagem, identificar empresas que tenham cotas a cumprir. Aí o Ministério do Trabalho teve um papel decisivo, porque ele nos forneceu todos os relatórios, né? E o Ministério Público do Trabalho, que é nosso parceiro de primeiro momento, desde que começou, eles também já encaminhavam um projeto nesse sentido, né? Na verdade, foi um encontro de ideias ali, né? Eles chamaram os empresários e falaram: olha, vocês não estão cumprindo as cotas de aprendizagem, né? Vamos somar esforços e fazer esse projeto funcionar, né? E o empresariado, é lógico, né, ainda timidamente, comprou a ideia, né? Comprou, ainda que um pouco, vamos dizer assim, forçado, né? Compelido, porque é uma obrigação legal, mas eles entraram na ideia e permitiram que isso se tornasse realidade, né? A gente promove eventos, reuniões. No início do mês a gente promoveu a nossa última reunião, e a reunião não para de crescer. A nossa sala lá já está pequena para receber tanta gente. A gente tem a intenção de organizar um banco de dados nos moldes do projeto da aluna do doutorado da UNB, que eu mencionei lá da cidade de Lins. Atuar nos bairros e na atenção à família do jovem, isso é um ponto que nós estamos trabalhando atualmente com muito afinco, né? Porque a gente percebe que, à medida que o trabalho se desenvolve, a gente começa com o projeto pequenininho. Daí você fala assim: olha, vamos oportunizar vagas de aprendizagem para esses jovens que cumprem medida socioeducativa. Daí que você lança um olhar para esse jovem, você começa a ver o que gravita em torno desse jovem. Aí você começa a entender as outras necessidades, que não param ali na necessidade dele ter uma fonte de renda, né? Daí você olha para o bairro, você olha para a família, né? E a gente começa a se questionar: o que a gente precisa fazer para que a gente não deixe esse jovem desamparado, né? Então, aí que entra essa soma de esforços, né? Essas reuniões que a gente faz, né, no jargão empresarial, a gente poderia chamar que são brainstorms, né? Todo mundo solta um monte de ideia, né? E de vez em quando a gente cobra também posições, por exemplo, do município, da assistência social, né? Fala assim: olha, precisa dar atenção para isso, etc. Fomentar o implemento de políticas públicas de proteção à criança e ao adolescente, né? Foi tema hoje da palestra da parte da manhã. E por que foi tão importante assim formalizar esse termo de compromisso, né? Também tem a ver com a fala do ministro, né? Todo trabalho que se inicia, ele não pode ficar circunscrito a uma pessoa, né? Ele tem que ser um trabalho institucional, né? Então, assim, eu respondo hoje pelo GEA. Não vou responder eternamente pelo GEA de Araçatuba, né? A Ana Raquel, a procuradora do trabalho em Araçatuba, muito atuante nessa área, né? Merece todos os louros pelo sucesso do projeto, né? Ela não vai ser procuradora do trabalho lá em Araçatuba para sempre, né? Mas as instituições são maiores, as instituições, elas subsistem a nossa passagem por ela. Então a gente precisa formalizar isso. Isso é parte fundamental de um projeto bem-sucedido, né? Então despersonifica o projeto, né? Dá um caráter institucional, cria compromisso, né? A gente hoje tem condições de sentar com a prefeitura e falar assim: olha, está faltando isso, né? Daí a gente conversa com o responsável pelo CREAS, né? Fala assim: olha, você precisa dar atenção para isso. E ele dá uma resposta para isso, uma resposta formal para isso, né?
documenta as fases do projeto, facilita a reprodução em outras localidades, né? Então, assim, se eu quiser reproduzir essa ideia em outro lugar, eu já tenho um ponto de partida, né? A gente já sabe o que deu certo, o que deu errado, né? E eu tenho mais facilidades para transplantar isso para outras localidades. Então, nós tivemos algumas dificuldades, naturalmente, né? Eu lembro que eu estive com o desembargador João Batista e com o colega Tárcio em Vitória, né? É uma oportunidade que a gente teve de expor os projetos que nós estamos expondo aqui hoje. Naquela época, a gente estava numa outra fase, né? Aquela época parecia, falei assim, nossa, vai dar tudo certo. Até o promotor da Infância e Juventude, lá de Araçatuba, que é muito experiente na área, falou assim, nossa, mas eu imaginei que esses jovens que ingressaram no projeto e colheram ali uma extinção da medida socioeducativa antecipada, eles iam agarrar isso com unhas e dentes. O que aconteceu, o que a gente observou, é que a gente teve uma certa evasão no projeto, né? Por algum tempo, os jovens continuaram frequentando o curso, de repente, começaram a faltar, o Senac passava um reporte para a gente, falando assim, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, né? E a gente falou assim, a gente precisa ter criatividade para contornar essa situação, né? Então, assim, uma das dificuldades foi justamente essa, dosar a medida socioeducativa, né? Os colegas responsáveis lá da Infância e Juventude, né, extinguiram a medida socioeducativa daqueles jovens eleitos e o resultado foi uma evasão elevada, né? Então, numa segunda fase do projeto, a gente já pensou diferente, né? Outra dificuldade que a gente teve, convencer o empresariado do cumprimento da cota, que eu já mencionei aqui anteriormente, né, que o Ministério Público do Trabalho atuou de uma forma muito incisiva ali nesse trabalho de convencimento, né. Credenciar entidades formadoras. Daqui a pouco eu vou mostrar que como a gente driblou essa questão da dificuldade da dosimetria da medida socioeducativa, né. Acompanhar o jovem no bairro, a família no bairro, né, ou acompanhar a própria família, né. Logística, né, se eu tenho um jovem que está em cumprimento de medida socioeducativa, frequentando o curso de aprendizagem, trabalhando, né, eu preciso deslocar esse jovem da unidade da Fundação Casa até o local do curso, levá-lo de volta, eu preciso tirar ele de novo da unidade da Fundação Casa, levá-lo até onde ele vai trabalhar, para ele voltar no final do dia, né? Até diferenças salariais, porque como são empregadores diferentes, né, salários acabam sendo diferentes, com pequenas diferenças, mas acabam tendo algumas pequenas diferenças também. E eles comparam entre si o ganho deles. Então, isso, por vezes, gera algum tipo de conflito entre os jovens. Então, a gente tem várias dificuldades para enfrentar. Então, a gente aprendeu com aquilo que deu certo, a gente aprendeu com aquilo que não deu tão certo, né? E daquela ida à Vitória, né, eu lembro que o colega Tarso estava me fazendo algumas perguntas e depois eu fiquei matutando algumas respostas para as perguntas que ele tinha me feito, e eu voltei com algumas ideias, falei, eu preciso resolver algumas questões aqui. E um dia eu tive uma ideia, assim, eu falei assim, em Araçatuba existe uma faculdade pública, e eu vou convidar o diretor da faculdade para comparecer a uma das nossas reuniões. E assim, foi uma grata surpresa, porque ele encampou a ideia, ficou maravilhado com o projeto, falou, eu quero participar e nós vamos fazer diferente. Então, expliquei detalhadamente para ele, né, chamei novamente o Ministério do Trabalho na ocasião, foi bastante decisivo ali, porque a gente precisava credenciar a FEA, a Faculdade Educacional de Araçatuba, como entidade formadora de aprendizes.
Esse é um processo administrativo que é feito pelo Ministério do Trabalho. E o pessoal da Delegacia Regional do Trabalho lá deu todo o suporte, todo o know-how para a gente fazer esse trâmite da melhor forma possível em Brasília, né? Então, hoje, a FEA ela é uma entidade formadora de aprendizes, né? Então, isso facilitou muito a nossa conversa, né? Porque a gente tem uma entidade formadora que nasceu para o projeto, né? Então, assim, a gente credenciou a FEA, a gente criou um curso do zero e fala assim, qual é o perfil que a gente vai trabalhar, né? Então, assim, o perfil do nosso curso é a formação de um cidadão, né? É um curso como se fosse, mal dizendo aqui, mal comparando, um curso de auxiliar de escritório, né? Então, ele é multidisciplinar, né? Mas é para formar um cidadão, para dar noções básicas, genéricas, para aquele jovem que tem carência, muitas carências, né? Então, eles, simplesmente pelo fato deles estarem frequentando uma faculdade, deles terem uma sala de aula onde eles sentam, tem aula, tem uniforme, né? Eles já se sentem enriquecidos, né? E o interessante da FEA é que lá também tem curso de psicologia, então a FEA oferece apoio psicológico para os familiares. Então a gente está trabalhando a família para receber esse menino quando ele sair da medida de internação. Essa também foi uma sacada, né, que a gente aprendeu da primeira fase. Como da primeira vez teve um índice de evasão muito alto, o que a gente fez? A gente combinou com o pessoal da Fundação Casa, falou assim, olha, dê um jeito de fazer o deslocamento desses jovens, né? O colega da Infância e Juventude, ou os colegas da Infância e Juventude, eles falaram, não, eles vão cumprir até a segunda ordem a medida socioeducativa, eles vão sair, frequentar o curso, eles vão sair, eles vão trabalhar, mas voltam para dormir na Fundação Casa, frequentam a escola lá na Fundação Casa normalmente, né? E no começo do mês, na última reunião, a diretora de uma das unidades da Fundação Casa, que são duas lá em Araçatuba, estava relatando, falou assim, será que não é hora de começar a pensar em uma liberdade assistida, né? Então a gente está nesse ponto. Tudo é mais ou menos discutido conjuntamente, independente da nossa competência funcional. Isso que é o interessante. A gente senta e discute, né? O juiz da Infância e Juventude está sentado com o juiz do trabalho, o promotor da Infância e Juventude está sentado com a procuradora do trabalho, que está com o membro do Ministério do Trabalho, com a diretora da Fundação Casa, o pessoal do Senac, e quem mais está envolvido ali. Todo mundo participa, as suas apreensões, as suas ideias, né? E depois o órgão competente decide o que vai ser feito, qual que é o melhor caminho a ser dado, né? E a gente procurou trabalhar esses jovens com as vagas destinadas à cota social, porque isso foi um fator importante de convencimento do empresariado. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, uma justificativa muito conhecida por quem atua na área, né? Fala assim, mas eu não tenho como ter aprendiz aqui porque a atividade é insalubre, né? Porque o trabalho é noturno, mas ele precisa cumprir cota, né? Ele não está eximido de cumprir cota. Então a gente fez um trabalho forte com o empresariado para o cumprimento de cota social. E outro detalhe, outra dificuldade, né? Esse empresariado, ele fala, mas como que eu vou colocar um interno da Fundação Casa no ambiente de trabalho? Como, assim, parafraseando aqui o meu colega promotor da Infância e Juventude, ela fala assim, muitas vezes a diferença do jovem interno da Fundação Casa e do jovem que não é interno da Fundação Casa é que o interno foi pego, o outro não. Muitas vezes essa é a única diferença, né? Às vezes o que está fora, né, tem um perfil, entre aspas, né, com perdão da palavra, pior do que o que está interno, né? Então, assim, mas essa carga de preconceito existe,
né? Você fala assim, olha, esse jovem veio da Fundação Casa, daí ele vai frequentar o mesmo ambiente de trabalho dos meus empregados, né? Então, tudo bem, então vamos colocar na cota social. E onde que eles trabalham? Eles trabalham na rede pública municipal, fazem serviços administrativos nas escolas do município. O MPT recebeu um jovem também, a Defensoria Pública também recebeu um jovem, né? E quiçá um dia o nosso fórum receba também, né? Por enquanto não deu, mais por questões administrativas, mas quem sabe a gente tem essa oportunidade também. Então essa é a nossa realidade, né? Vejam, a sala cheia, é uma reunião com empresários, com todos os parceiros, né? Um momento muito emocionante foi o dia que nós apresentamos o projeto para as mães dos meninos que tinham sido escolhidos para participar do projeto, né? As mães choraram, se emocionaram quando a gente mostrou o uniforme, sapato, camiseta, calça, mochila, né? Elas vislumbraram uma porta de entrada nova. Na fotografia de baixo é o dia que os jovens foram apresentados para os diretores das escolas municipais que iriam acolhê-los, né? E ali a imagem de um jovem com a carteira de trabalho dele no dia que ele teve a carteira assinada pela primeira vez, o primeiro emprego dele, né? Na Colormac, a empresa de grande porte lá de Araçatuba, né? E para que a gente está trabalhando hoje, né? Como eu disse, a gente faz reuniões frequentes, a última foi agora no começo do mês, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa formalizar essa parceria com a FEA, porque hoje a nossa parceria com a FEA é de boca, né? Mas a gente precisa incluí-lo nesse termo de compromisso, né? A gente precisa transformar esse projeto numa política pública no município de Araçatuba. Semana que vem eu pedi horário com o prefeito, eu vou levar a ele, porque nós estamos justamente num momento de discussão da lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem, e o curso desse não é um curso caro, né? Tem condições da gente fazer uma dotação ou pedir uma dotação orçamentária para a FEA para o ano que vem. Isso já está aprovisionado para a próxima turma começar, né? E transformar isso em algo perene, independente do partido político que esteja no comando do Poder Executivo, né? Porque hoje nós temos um contato institucional muito bom, muito forte com o município, né? A eleição ano que vem, outro ano toma posse o outro prefeito, não sei, pode ser que seja tão bom ou até melhor, pode ser que seja pior. Então, aquilo que o ministro falou hoje pela manhã, né, a gente precisa transformar isso em política pública, que é algo que transcenda a cor partidária, né? Consolidar novas parcerias, né? Nós estamos precisando trabalhar nos bairros com as famílias, né? Não sei se todos aqui conhecem o projeto Amor Exigente. Então, nós estamos em conversas muito avançadas com o Amor Exigente para tentar replicar a experiência das reuniões, né, de drogadição, que é feita muitas vezes com a família, né, para os bairros, né? Eu estava conversando com a colega também na horário do almoço, também nós temos nos aproximado também de instituições de cunho religioso, porque eles têm alta penetração nos bairros, né, e eles têm condições de atuarem junto às famílias, junto à realidade dos bairros, de onde esses jovens são retirados para cumprir medida socioeducativa, né? E continuar conhecendo projetos, agregando conhecimento, né? Como eu disse, estamos levando esse projeto para Birigui, né? Com o Instituto Federal, quem sabe numa próxima oportunidade fala assim, olha, já estamos fazendo algo parecido em Birigui, né? E propagar a ideia, né? O que eu estou fazendo hoje, o que a gente vai fazer em Vitória, né? E dessa última reunião que nós participamos no começo do mês, né? O pessoal saiu tão animado, assim, a empolgação com o projeto era tão grande, né? Que os colegas me procuraram e falaram, Ademar, né? Até hoje, né, a gente tem tratado esse projeto assim, de uma forma bem reservada lá em Araçatuba, né? Porque a gente não quer criar muitas expectativas e depois o projeto não alavanca do jeito que a gente imaginava, né? Então a gente
a gente não foi para a imprensa, não ficou fazendo muito alarido, né, do que a gente vinha desenvolvendo ali. Mas eles falaram assim, Ademar, é hora da gente divulgar esse projeto. O projeto está maduro, né? O projeto está dando certo. A gente encontrou uma boa fórmula, né? E me pediram, falaram assim, Ademar, inscreve esse projeto no Inovare, né? Então a gente está concorrendo esse ano ao Prêmio Inovare, né? Como inovação no sentido dessa parceria institucional, porque a chave, eu repito, né, aquilo que eu falei no começo, é o contato institucional. A gente precisa construir pontes entre as instituições, porque o Estado é um só, né? A gente se organiza entre poder judiciário, executivo, legislativo, o judiciário tem os seus ramos próprios, mas a gente precisa todos conversar a mesma língua, né? Porque a gente presta o nosso serviço para o cidadão. O nosso alvo é um só. E ele não quer saber quem está fazendo aquilo por ele. O Estado é o Estado, né? Então a gente precisa dessa parceria. Então, resumidamente, assim, é isso, né? É assim que a gente tem trabalhado lá em Araçatuba. Agradeço a oportunidade de estar expondo o projeto, mais uma vez aqui. E é isso, estou à disposição de todos, se quiserem saber um pouco mais da experiência e eu puder ajudar, fico à disposição. Obrigado. Parabéns, doutor Ademar, pelo belíssimo projeto e pela exposição. Obrigada por compartilhar conosco. Vamos conhecer também outro projeto que ajuda a transformar vidas. É o projeto Aprendiz da Justiça, desenvolvido pelo juiz do trabalho, Tárcio José Vidotti, titular da Vara de Trabalho de Cajuru. Ele é coordenador do Juizado Especial da Infância e Adolescência de Ribeirão Preto, integrante da lista de juízes titulares de vara habilitados para atuação em segunda instância. Mestre em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Gestor regional do TRT da 15ª Região, do Programa da Justiça do Trabalho de Combate ao Trabalho Infantil. Também é membro do Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil de nosso tribunal. É representante da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, no Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Foi representante no período de 2001 a 2004. Membro da coordenação colegiada do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, também de 2003 a 2004. E, no mesmo período, foi secretário do Instituto Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Ele é autor, coordenador e organizador de várias obras sobre direito do trabalho, prevenção e erradicação do trabalho infantil e formação técnico-profissional de adolescentes. Então, eu convido o Dr. Tárcio José Vidotti a nos expor o projeto Aprendiz da Justiça. Eu peço licença a todas e todos para cumprimentá-los na pessoa da presidente da mesa, a doutora Ana Cláudia Pires Ferreira de Lima, e agradeço o convite para participar desse evento feito pela doutora Camila Cerones Caribelli, a quem parabenizo, em conjunto com a Escola Judicial do nosso tribunal, pela realização desse seminário. Bom, como a aprendizagem social vai ser objeto de uma palestra dentro de instantes, embora seja um tema extremamente incipiente, eu vou pular alguns slides e vou direto para o projeto Aprendiz de Justiça. Só para que nós não fiquemos absolutamente fora do ar durante a exposição, o que nós chamamos de aprendizagem social? Nós temos aí uma compilação de todos os dispositivos que tratavam de combate ao trabalho infantil e proteção à criança e adolescente no decreto 9.579, e resumindo, há empresas que precisam cumprir a sua cota de aprendizagem, mas por conta de peculiaridades da atividade ou dos locais de trabalho,
há um embaraço, uma dificuldade muito grande para o cumprimento, para a realização das aulas práticas. Então, essas empresas têm duas opções. Uma, ministrar as aulas práticas exclusivamente nas entidades qualificadas em formação técnico-profissional, ou, o que entra aqui o nosso assunto especificamente, requerer junto à unidade centralizada do antigo Ministério do Trabalho, que hoje, na data de hoje, porque o nome tem mudado com uma rapidez muito grande, é a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Essa empresa solicita a assinatura de um termo de compromisso para que a atividade prática seja desenvolvida em uma entidade concedente de experiência prática, né? A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia é quem diz que empresas que efetivamente podem se valer da aprendizagem social. Não é a empresa que resolve. Bom, hoje eu quero, a partir de hoje, só tenho aprendiz social. Não é assim que funciona. É o auditor fiscal do trabalho, no curso da fiscalização, que pode deferir o cumprimento da cota por meio da chamada aprendizagem social e então firmar o termo de compromisso. Quem são as entidades concedentes de experiência prática do aprendiz? Primeira de todas é que nos interessa aqui, os órgãos públicos. Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, também organizações da sociedade civil, ONGs, e unidades do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE. Firmado esse termo de compromisso entre a empresa, precisa cumprir a cota de estágio, e a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, ou seja, o antigo Ministério do Trabalho, é firmado, então, um segundo documento entre a empresa que vai cumprir a cota, a entidade de formação técnico-profissional, que vai ministrar o curso teórico, e, finalmente, a entidade concedente da atividade prática. Então, vejam que é um processo extremamente burocratizado, complexo e difícil de administração, porque um contrata, o outro dá a formação teórica e o outro dá a experiência profissional. Só que eu vou dizer para vocês que ainda, por incrível que pareça, ainda faltam entidades aí. Por quê? Porque a administração desse tipo de projeto é quase inviável se você não tiver uma última entidade que faça o gerenciamento burocrático de tudo isso. E aí, no gerenciamento burocrático, eu vou falar para vocês daqui a pouco, faça também o acompanhamento via assistentes sociais e psicólogos do aprendiz. Como o colega Ademar já nos apresentou aqui, nós vamos trabalhar com um público que vem de uma situação de alta vulnerabilidade, com um nível de carência inacreditável. E, normalmente, as empresas não estão aptas a lidar com esse tipo de adolescente. Ou seja, o nível de evasão do projeto é muito grande, quer porque a empresa não tem interesse no adolescente, por conta das suas inúmeras deficiências, quer porque o próprio adolescente não consegue enxergar naquela oportunidade algo que efetivamente vai lhe mudar a vida. E a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Como eu já disse para vocês, essa é uma estrutura inicial da burocracia do sistema. Um termo de compromisso entre a empresa que vai cumprir a cota e a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho. Depois, um termo de convênio para concessão de aulas práticas entre empresa contratante, entidade qualificadora, que normalmente é o Sistema S, o SENAC, e, finalmente, a entidade concedente da experiência prática de aprendiz, que, no nosso caso, acabou sendo o Tribunal Regional do Trabalho. Bom, entrando no projeto, só para concluir, esses aprendizes que vão fazer parte desse processo de aprendizagem social não são qualquer adolescente. São adolescentes, todos eles vindo de um cadastro público de emprego,
que prioriza adolescentes que têm uma situação de alta vulnerabilidade. Vejam bem, nós falamos de adolescentes egressos do sistema socioeducativo, cumprimento de medida socioeducativa. Jovens em cumprimento de pena no sistema prisional. Jovens em situação de acolhimento institucional, os famigerados abrigos, né, que provavelmente é uma das instituições mais perversas que nós temos no Brasil, onde o jovem, quando completa 18 anos de idade, ele recebe um parabéns, um tchau e suma daqui. Né? Tenha ele conseguido ou não se emancipar. Jovens e adolescentes egressos do trabalho infantil, jovens e adolescentes de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e jovens e adolescentes com deficiência e matriculados em instituição pública de ensino. Ou seja, nós não estamos falando de um adolescente de classe média. Estamos falando de um adolescente de classes trabalhadoras da faixa da população mais carente que há no país. Pois bem, o que é o nosso projeto Aprendiz de Justiça? Nós fizemos, no Fórum Trabalhista de Ribeirão Preto, um convênio com a Fundete, que é a Fundação de Educação para o Trabalho, e a Fundete contratou 8 jovens em situação de vulnerabilidade e, em associação com o Sistema S, ministrou um curso do arco administrativo e também capacitação teórica na área jurídica. Para quê? Para que os adolescentes, ao final de 24 meses, se formem em auxiliar de serviços jurídicos. E aí começam as explanações que eu queria tratar com vocês. Qual que é o grande problema da aprendizagem no Brasil hoje? Primeiro, de 50% a 60% dos aprendizes são todos formados no arco administrativo. O que isso significa de forma prática? Nada. Porque ele se qualifica numa profissão onde ele vai ter o grau de capacitação, de exigência profissional é muito pequena, a concorrência é muito grande, e esse jovem que vem de uma situação de alta vulnerabilidade, ele entra no mercado literalmente na pior das condições possíveis. Porque o currículo dele é, com certeza, quase sempre o pior de todos que chegam à mesa do RH. Ele vem de carências familiares, carências educacionais, carências emocionais. E, então, se você qualifica o adolescente para uma atividade que imediatamente após o término do curso, ele vai ter uma concorrência muito grande, isso significa o quê? Que nós lavamos a nossa alma e entregamos o menino à própria sorte. Porque ele não vai conseguir emprego. Ele vai disputar o mercado com gente que já está no mercado há muito tempo. Ele tem uma série de fatores desfavoráveis à sua contratação. Então, aí vem a pergunta: até que ponto vale a pena investir na capacitação de adolescentes nesse tipo de profissão? E foi pensando nisso que no projeto Aprendiz de Justiça, a primeira coisa que nos veio à cabeça foi: eles precisam ser capacitados para uma atividade que efetivamente lhes dê uma oportunidade depois do fim do curso. Começam os problemas. Primeiro, a maioria dos projetos de aprendizagem duram de 6 a 12 meses. Nosso dura 24. Apesar do curso do Senac só durar 17, nós temos que complementar 7 meses com uma outra entidade, com uma parceria com outra entidade para que o jovem possa ficar contratado por 24 meses. Por quê? Porque 24 meses é o tempo mínimo, e eu digo mínimo, tá? Para que todas aquelas deficiências que esse adolescente tem possam ser tratadas. Só para vocês terem uma noção do público que nós atendemos. Uma das adolescentes, 2 tentativas de suicídio, pai preso por estupro da própria adolescente e ela é órfã. Outro adolescente, posto na rua pela mãe usuária de crack,
mora num barraco, numa favela, não tem onde tomar banho. Precisamos administrar o problema do banho do adolescente. Com dislexia. Outro adolescente, egresso da fundação. Na verdade, ele cumpria a medida socioeducativa, né? Mas lá em Ribeirão Preto, o pessoal da Fundação Casa era transportado pela própria Fundação Casa, eles iam, faziam atividade prática no fórum e voltavam de noite para a Fundação Casa, né? Um dos meninos acabou saindo do projeto. Por quê? Um policial militar foi morto na região onde ele morava e ele estava jurado de morte pelos amigos desse policial. Sumiu. Esse menino sumiu. Não conseguimos mantê-lo no projeto. O outro menino, também da Fundação Casa, esse trabalhou comigo, ficou na minha vara. Chegou um determinado momento, ele indo muito bem no projeto, a mesma situação. A Fundação Casa o levava para o Fórum Trabalhista, ele trabalhava lá de segunda a quinta, sexta-feira eles eram levados no Senac, onde faziam um curso teórico, e um dia o Fórum Trabalhista de Ribeirão Preto fica num local absolutamente ermo, 6 horas da tarde, um banho danado, a Fundação Casa esqueceu de buscá-lo. Bom, o que imaginariam todos? Esse menino sumiu no mundo. Ele ficou meia hora plantado na porta e voltou desesperado pedindo para ligar na Fundação Casa porque já estava estourando o prazo que ele tinha para ficar fora da fundação. Esse menino hoje já terminou o curso, está empregado, tá? Esse, inclusive, ele fazia um curso paralelo de mecânica, conseguiu um emprego numa oficina na cidade onde ele morava e hoje trabalha numa fábrica montadora de automóveis. Então, vejam bem, a quantidade de deficiência que esses adolescentes têm é muito grande. E aí vem uma questão que é muito pouco falada nos projetos de aprendizagem, que eu parabenizo o Ademar. Não há a menor chance de qualquer projeto de aprendizagem ir adiante se não houver assistência social inserida nesse contexto. O aprendiz e sua família precisam ser acompanhados por assistentes sociais. É exatamente o que acontece no projeto em Ribeirão Preto. Eles são acompanhados, eles e a família são acompanhados pelos assistentes sociais da Fundete. A Fundete também tem psicólogo para tratar os casos mais graves. Mas nós enfrentamos um problema muito sério em Ribeirão Preto, que a Fundete atende 200 aprendizes. E esses aprendizes vindo dessa situação de alta vulnerabilidade, eles precisam de um acompanhamento mais de perto. Então, essa é uma questão que pouco se fala. Não há possibilidade de um projeto de aprendizagem ir adiante se não houver esse acompanhamento do aprendiz e da família para detectar as carências, detectar as dificuldades e tentar solucioná-las. Outra questão também que nós tratamos no projeto do Aprendiz de Justiça é, ele é qualificado numa área que interessa os escritórios de advocacia, cartórios e grandes empresas que atuam na área do direito. Eu digo grandes empresas que atuam na área do direito porque é departamentos jurídicos que são tudo, menos escritórios de advocacia, né? Enfim, a finalidade é qualificar o adolescente para uma atividade na qual haja pouca concorrência e, principalmente, nós nos incumbimos de encaminhá-los após o fim do projeto. Porque eu já participei de muitos projetos, eu já participei de várias formações de aprendizes, e eu ficava me perguntando por que aquela meninada estava comemorando tudo se no dia seguinte eles estavam desempregados, sem a menor chance de arrumar emprego. Porque é essa a realidade deles. A mim, e na elaboração do projeto Aprendiz de Justiça, lá em Ribeirão Preto, nós fizemos o que nós chamamos de uma verdadeira escolha de Sofia. A opção foi simples. Eu vou atender um número menor de adolescentes, mas vou atender por muito mais tempo. A ideia é, eu prefiro emancipar 8 do que atender 80 e não resolver a vida de nenhum. Pelo menos esses 8 eu estou encaminhando.
E é uma escolha difícil de se fazer, porque a quantidade de pessoas precisando de vaga é muito grande. Mas, como nós tratamos aí de um público de alta vulnerabilidade, me parece que vale a pena exatamente nós fazermos isso. O que nós temos do resíduo do projeto de Ribeirão Preto hoje? Dia 30 de abril, nós terminamos a primeira fase do projeto. Dos 8 iniciais, 7 nas varas do trabalho, 1 na Defensoria Pública, eu tenho 3 cursando faculdade de Direito. Lembrando que dos 8 adolescentes, 7 vieram do assentamento do Movimento dos Trabalhadores Sem Terras, ou seja, se enquadravam naquela situação de famílias que recebem, que participam de projetos de transferência de renda, e 1 veio da Fundação Casa, que foi substituído por outro. Pois bem, desses 8 eu tenho 3 cursando faculdade de Direito, esses 3 trabalhando nos cartórios, como empregados já, nos cartórios de Ribeirão Preto. Eu tenho 2 que se afastaram do projeto, mas estão empregados e estão trabalhando, se emanciparam, embora não na atividade que nós desejássemos. Temos esse menino que hoje trabalha na montadora. Em síntese, todos nós conseguimos colocá-los no mercado de trabalho numa situação de estabilidade. Nem todos na área que desejávamos, né? Mas, de alguma forma, nós conseguimos o objetivo que era, no final do projeto, conseguimos emancipar esses adolescentes. Nós estamos começando agora, só para lembrar vocês, o acordo foi assinado em 10 de abril de 2017 com o Tribunal Regional do Trabalho, e a primeira turma se forma agora dia 30 de abril, e já começa uma segunda turma de mais 5 adolescentes nesse projeto Aprendiz, que ele difere um pouco da aprendizagem social, porque esse projeto nosso, quem sustenta, quem paga o salário dos aprendizes é a própria Fundação Municipal. Bom, nós firmamos um convênio, agora ele está prestes a ser assinado, com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Depois de muita luta, de muita conversa, já que eu não consegui implantar o projeto no meu TRT, pelo menos eu implanto o projeto no Tribunal de Justiça. Nós vamos dar emprego para 60 aprendizes que vão trabalhar nas varas da Justiça Comum do Estado de São Paulo, no Fórum de Ribeirão Preto. O modelo é praticamente o mesmo. O que difere? Nós aqui estamos usando a aprendizagem social pura. 2 usinas da região de Ribeirão Preto vão contratar, cumprir suas cotas de aprendizagem e vão remunerar esses adolescentes que farão o curso teórico no SENAC e na Escola dos Servidores Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eles vão ser preparados para atuar, para conhecer toda a rotina das varas do trabalho e, principalmente, para dominar os softwares do PJE. Ou seja, serão adolescentes que, com toda certeza, interessarão ao mercado de advocacia, aquele mercado que eu já lhes falei. Tá? Bom, esse projeto será de 24 meses também. Nós temos 50 adolescentes da Fundação Casa, internados ou em regime de já semi-internação, e 10 adolescentes vindo de abrigos. Então, trabalhamos aí com 60 adolescentes de um grupo de alta vulnerabilidade. Eles vão ter um curso de 17 meses no SENAC, de Ribeirão Preto, onde eles vão ser qualificados no arco administrativo geral. Infelizmente, o SENAC não tem o curso de auxiliar de serviços jurídicos. Estamos tentando que eles implantem esse curso, mas está muito difícil. E os outros 7 meses restantes na Escola Judicial dos Servidores do Tribunal de Justiça, em convênio com alguma entidade formadora,
para que possa esse tempo ser acolhido dentro do projeto de aprendizagem. Nós teremos, para a execução desse projeto, a interveniência, mais uma vez, da Fundação Fundete de Ribeirão Preto. Ela vai atuar na resolução de todas as questões administrativas. Ela vai cuidar da burocracia e ela vai fornecer os assistentes sociais e psicólogos para o acompanhamento desses 60 adolescentes. O que falta para concluir, eu estou atrás, na verdade, é de financiamento para poder contratar um psicólogo e um assistente social só para esses 60 aprendizes. Tá? É a única coisa que falta. Estou olhando para o Ronaldo, porque todas as vezes que eu olho para o MPT eu vejo uma caixinha cheia de dinheiro. Ele já está sendo pré-avisado que será procurado. Então, o que é interessante nesse projeto? Só essas usinas da região de Ribeirão Preto têm um potencial de contratação de 2.000 aprendizes sociais. Vocês terem uma noção, nós devemos ter hoje no Brasil, cumprindo regime de internação na Fundação Casa, 18.000 adolescentes. Se nós utilizássemos essas vagas de aprendizagem social no país todo, nós conseguiríamos acolher todos esses adolescentes. Isso me parece extremamente importante. Como eu lhe disse, a ideia do projeto não é o próprio projeto, é o depois do projeto. É o acompanhamento do que acontecerá com esses adolescentes. Porque quando nós chegamos e pedimos para alguém pegar um adolescente desse, a primeira reação, não minto, e o próprio Ademar já lhes disse, é de espanto. Opa, um adolescente problemático dentro da minha empresa? Aqui eu devolvo imediatamente, mas fique sossegado que ele vai ter acompanhamento de assistente social e psicóloga durante pelo menos 2 anos. Você não terá problemas com ele. Primeiro, porque eu acredito que ele não lhe terá problemas, e 2, porque se ele os trouxer, quem resolve somos nós do projeto. Isso me parece que é uma ferramenta de incentivo muito grande para a contratação dos aprendizes. Porque não adianta nós sermos hipócritas, né? Ninguém quer por perto um adolescente com esse histórico. Infelizmente, a sociedade brasileira tem esse perfil de ser excludente, né? E não há o que fazer senão nós lidarmos com isso. Não adianta eu condenar esse traço terrível da sociedade brasileira, eu preciso aprender a contorná-lo. E a forma que eu encontrei de contorná-lo é essa. Eu queria terminar aqui, eu acho que já estourei meu tempo faz muito tempo, apresentando para vocês um vídeo que nós fizemos com uma das adolescentes que já se formou no projeto. Bom, para falar do efeito da aprendizagem na minha vida, tem que começar pelo princípio de toda essa história. Eu pertenço a um assentamento de Ribeirão Preto chamado Sem Terra. Lá eu ajudo a minha família na produção e venda de verduras. E desde os 14 anos fui atrás de vagas de aprendiz. Terminei o ensino médio e passei somente a me dedicar à agricultura familiar. Depois de 1 ano surgiu a oportunidade. A Fundete explicou o projeto, nos auxiliou e se colocaram à disposição para nos ajudar. Quando eu soube que ia trabalhar na Justiça do Trabalho, confesso que imaginei 1000 coisas, fantasiei com o que havia visto em filmes, mas não é bem como imaginei. Eu tenho muita dificuldade para falar com pessoas. E quando cheguei à Justiça pela primeira vez, para saber para qual vara cada aprendiz iria, pensei que não ia conseguir. Mas fui recebida com muita paciência, muito amor e cuidado. E a melhor parte de tudo isso é que não se importaram com o lugar que moro. Sempre me trato com muito respeito. Passei por algumas situações de atendimento, porque as pessoas tendem a julgar a quem não conhece. Os aprendizes são julgados pela idade e tidos como irresponsáveis. Mas todas as experiências são válidas e a aprendizagem me trouxe uma percepção nova de mundo. Me abriu os olhos para novos horizontes, onde tudo que eu quisesse me dedicasse seria possível. Estou aprendendo a encarar o meu medo de falar, tudo graças ao trabalho de atender balcão, onde tem todos os tipos de pessoas, desde advogados, peritos, partes, e pessoas que às vezes não sabem como é o processo. Com a oportunidade de estar na Justiça do Trabalho, conheci profissões que jamais imaginei, e a partir disso descobri o que realmente queria cursar.
Prestei um concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, não fui muito bem, mas decidi que quero ser servidora pública. Fiz o Enem em 2017 e esse ano, graças a Deus, e com a ajuda de uma estagiária, que por sinal não me conhecia, consegui uma bolsa de estudos de 100% do curso de Direito. Comecei achando que seria tranquilo, no seu primeiro semestre, mas tenho enfrentado muitos problemas, como, por exemplo, não ter acesso à internet, à distância e deslocamento, os horários e a minha dificuldade para equilibrar a aprendizagem e a faculdade. Mas não tenho me faltado apoio da família, da FUVERT, desde assistência social até o presidente e diretor da fundação e o setor onde se alegrou comigo e se ofereceram ajudar no que fosse possível. Até brincaram que, graças a Deus, estão para se aposentar. Porque se eu for juiz, eu não sei muito bravo, mas brincadeiras à parte, queria te deixar registrado a minha gratidão pelo programa de aprendizagem e a todos que trabalharam para que isso fosse possível. Obrigada, Dr. Tarsi. Parabéns pelo maravilhoso projeto que faz a diferença na vida desses adolescentes. Infelizmente, o índice de cumprimento das cotas de aprendizagem no Brasil não chega a 40%. Então, é por isso que os 10 juizados especiais da infância e adolescência do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, comandado pelo Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, presidido pelo desembargador João Batista Martins César, realiza uma série de reuniões, de seminários e audiências públicas para impelir essas empresas a contratarem aprendizes. Então, dando continuidade ao nosso painel, eu convido o Dr. Vanderlei Polizel a expor sobre aprendizagem social. O Dr. Vanderlei é graduado no curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pela Academia de Polícia Militar do Estado de São Paulo, em 1987. Graduado em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, em 93. Exerceu atividades de oficial da Polícia Militar no Estado de São Paulo, de 1987 até 1998. A partir de 99, assumiu o cargo de auditor fiscal do trabalho, primeiramente lotado na Gerência Regional do Trabalho de Piracicaba, onde, além de realizar fiscalizações, atuava no setor de multas e recursos. Desde 2004, está lotado na Gerência Regional do Trabalho de Campinas, atuando no setor de multas e recursos, sendo nomeado chefe do setor de inspeção do trabalho da Gerência Regional de Campinas em agosto de 2018. Então, eu convido o Dr. Vanderlei a expor esse painel para nós. Peço licença a cumprimentar a todos em nome da nossa presidente da mesa, doutora Ana Cláudia. Não podia deixar de também agradecer a doutora Camila pelo convite de estarmos aqui. Né? Eu me sinto um pouco ofuscado diante do brilhantismo, né, dos dois primeiros expositores, que, de um lado, me facilitou a exposição das formas alternativas do cumprimento da cota de aprendizagem, e deixou a responsabilidade, né? Fica difícil agora de dois projetos tão brilhantes, dois projetos que realmente mostram a importância da aprendizagem como uma ferramenta de inclusão social, como uma ferramenta de mudança, né, na vida de tantas pessoas. Eu vejo na plateia há bastante representantes e entidades que trabalham com isso, então eu tenho certeza que eles sabem o que o aprendizado pode fazer na vida de uma pessoa. Nós passamos, a fiscalização do trabalho, ela passou, né, todo mundo acompanhou pela imprensa, a mudança, né, o Ministério do Trabalho extinguiu-se, e nós fomos, a inspeção do trabalho, a secretaria ela foi incluída dentro do Ministério da Economia,
E é difícil, né? Tantos anos acostumados a falar Ministério do Trabalho, agora nós pertencemos ao Ministério da Economia, numa secretaria especial, né, da Previdência do Trabalho, dentro da coisa. Enquanto fiscalizador da legislação laboral, cabe à Inspeção do Trabalho a fiscalização do cumprimento da meta, da cota, né, da aprendizado. E a parte que me restou falar é justamente essa. No primeiro momento, levou o nome de aprendizagem social, justamente, né, como o doutor Ademar falou, e ele já percorreu a legislação a respeito, ela é voltada, né, a um público realmente em que se apresenta em um risco, né, uma situação difícil, uma situação, são egressos, né, de entidades que cuidam, né, de medidas socioeducativas e tal. Para a fiscalização do trabalho, nós podemos abordar isso além da questão social, importantíssima, como foi, né, claro, ela abre um rol, uma forma de vencer obstáculos, né, no nosso caso da fiscalização, justamente naquelas empresas em que o oferecimento de vaga de aprendiz sempre foi, vamos entre aspas, dificultoso. Então nós temos como exemplo, né, eu tenho atividades insalubres, como é que eu vou pôr, né, um aprendiz nessa situação? Então a empresa usava aquele essa desculpa para não contratar. Como é que eu vou contratar aprendiz, assim, o meu ramo é portaria? Isso aí a gente enfrenta, né, em termos de aprendizagem, lá desde 1999, quando a gente já atuava na fiscalização da aprendizagem. Hoje, o gerente regional, né, de Campinas, Carlos Alberto, eu já conheci ele há 20 anos atrás, onde a gente também atuava, né, nesse quesito. E a legislação mudou. A legislação mudou. Antigamente, né, era tratado meramente como contrata, auto de infração, e quem regride ainda a esse tempo, ainda a legislação nem permitia que as entidades, né, assistenciais ministrassem a aprendizagem. Foi lá atrás que até foi, né, devido a costurar toda a legislação, que se possibilitou as ONGs, as guardas municipais, né, os patrulheiros, a fornecer aprendizagem. Então, a legislação de aprendizagem, eu estava revendo hoje, ela está em constante evolução. Mas sozinha, né, a fiscalização do trabalho, meramente autuando, ela não reflete, né, a importância, o tamanho desse instituto como uma ferramenta de mudança social, mas também se lembrar também como uma ferramenta de uma formação de uma mão de obra mais especializada. Nós temos esse casamento, né, desse binômio. Lembrando que a Gerência Regional do Trabalho em Campinas, ela é responsável pela fiscalização em 34 municípios, né? Então, quando a pessoa vem para, olha, eu estou com um projeto em tal lugar, você consegue fiscalizar? Eu falei, olha, a situação nossa era limitada, né? Alguém já perguntou. Nós temos um corpo de fiscais, apesar de muito dedicado, né, de capacitado, às vezes não atende a toda a demanda que nós enfrentamos. Como foi lido, né, eu há muito tempo estou em Campinas, justamente no setor mais de multas e recursos, e o ano passado eu fui nomeado chefe do setor de inspeção. Então eu vivencio, pelo menos há mais de 10 anos,
quando da lavratura dos autos de infração por não cumprimento de cota, justamente nas defesas, aquelas desculpas que hoje, e agora depois eu vou avançar no PowerPoint, infelizmente eu acho que eu errei na cor da fonte, né? Horrível, preta. Tem que fazer a minha culpa aqui. Eu falei, puxa vida. Mas essa aqui é um PowerPoint feito há muito tempo. Acho que ela tem 2 horas de existência, né? A gente faz tudo correndo. Então, para avançar, eu estou aproveitando do tempo que o doutor Ademar já aplanou meu caminho, né? Evitando que eu repita artigo de lei. Muito obrigado, tão brilhantemente exposto. Então, o que acontece? Eu vou pedir desculpa, né? Porque se tiver preto quase vai ser difícil de ver. Mas o que acontece? A aprendizagem social, né? Esse termo que levou, quando nós trazemos para as nossas instruções normativas, nós vamos falar que é o cumprimento alternativo de cota de aprendizes. Correto? Mas antes de entrar nesse aspecto, né, repetindo o que já foi tratado aqui, quando eu falo aprendizagem, nós podemos falar que é um direito, né? Nós vamos buscar a Constituição Federal, que ela estabelece o direito à profissionalização, né? Lá no seu artigo 227, no caso da aprendizagem para o adolescente e o jovem. Mas também ela vira um dever do empregador, quando lá no artigo 429 da CLT, a velhinha CLT, ela diz que, né, o estabelecimento tem que ter a sua cota de aprendizagem. Eu vou avançar isso que já foi dito. Né? Lembro com esse cálculo, né? Às vezes a pessoa fala, mas quando a gente calcula e dá um pedacinho a mais, né, um quebradinho, por que é arredondado para mais? É uma questão mais prática. Porque justamente no parágrafo 1º do artigo 429 foi essa forma estabelecida. Outro aspecto também, quando nós estamos fiscalizando, é que de onde que está dito, né, que aquelas funções que demandam aprendizagem, né, retornando lá no artigo 429, onde que eu busco isso? A legislação ela foi objetiva, né? Agora, o atual decreto 9.579 de 2018, ele remete a relação ao cadastro geral, né? O cadastro brasileiro de ocupações, CBO, do Ministério do Trabalho. Mas como? É simples. O CBO, já ele extensivamente disse quais funções que entram na cota. Nada mais simples que isso. Mas eu estou falando, acho que o básico, né? É aí que as pessoas começam a querer a fugir, dizer, não, porque eu tenho uma secretária que eu exijo que ela tenha formação superior. Mas a secretária, pelo CBO, entra na conta, na cota. Então, para o auditor fiscal, nós temos lá um sistema que gera o dossiê da empresa e o fiscal não tem discricionariedade para tirar nenhuma das funções, na hora do cálculo da cota, que esteja no dossiê. Salvo se tem um erro na informação. Da onde vem esse dossiê? A empresa, né, tem que se informar os seus quadros através do CAGED, da RAIS, e o sistema do Ministério faz esse levantamento. Então, o fiscal, quando vai fiscalizar a empresa, já está com o dossiê na mão. Né? Eu voltei à fiscalização agora em outubro, mas sempre eu vejo as colegas, né, a FT Camila está aqui, deve estar cansada de ouvir, isso aqui não entra,
Isso aqui não, né, a pessoa fazendo aquele joguinho de diminuir a cota, se bobear, a gente vai ter que pedir desculpa, né? Desculpa você vir aqui que você não deve nada. Né? Mas não é isso que acontece. Então, lembrando, definição de cota vem da própria informação da empresa, que ela informou os sistemas, quais são as funções que existem. Aquelas funções são já estabelecidas, né, objetivamente como da cota, e ali nós fazemos a aferição. Agora, lembrando que o contrato de aprendizagem é um contrato onde o empregador ele vai possibilitar que o jovem, que o adolescente tenha a sua formação profissional. E formação profissional, né, ela nasce, né, continua e termina no programa, né, daquela atividade. Mas qual que é o óbvio? O programa estabelece as aulas teóricas e as aulas práticas. Né? É aqui que as aulas práticas, sempre de acordo com o programa, nascia a grande discussão. Né? Eu tenho, vamos voltar para a portaria, eu tenho lá 100 porteiros, como é que eu vou colocar aprendiz para fazer portaria? Mas a obrigação legal de ter aprendiz não deixava de existir. É empresa transportadora de valor. Como é que a empresa transportadora de valor vai colocar o aprendiz na prática? Ônibus, né? Empresa de ônibus. E vem a discussão, né? A pessoa, o motorista, ele tem que ter carteira de habilitação, o segurança tem que ter registro, né, o registro de segurança, vigilante. Era outra coisa. Porque, embora a minha cota legal, aquela função entra no cálculo, a empresa não era obrigada a contratar um aprendiz, né, para fazer exatamente aquela função. Ele faz o quê? A contratação de alguém e que é possível fazer. Mas a briga era sempre aquela, né? Então a gente enfrenta até ações judiciais até hoje, e no final a gente sempre acaba prevalecendo o entendimento que sim, é uma obrigação dele contratar aquela cota, mesmo em situações, né, que não há a possibilidade da prática. Porém, né, já anteriormente, mas agora atual, o artigo 66 do decreto 9.579, ele cria a possibilidade das aulas práticas serem fora do estabelecimento contratante. Então, cria, né, já foi dito aqui, a figura de um órgão que vai oferecer a atividade prática. Tivemos exemplos, né, dito pelo doutor Ademar, da própria Defensoria, né, do Ministério Público, teve algum caso de algumas câmaras municipais. Então, aqui, nós temos 3 figuras. A figura da entidade que vai fornecer o curso, o estabelecimento contratante, quer dizer, a empresa que tem a necessidade de cumprir a cota, e um órgão, que também já foi visto, que pode, em tese começa com órgãos públicos, né, que vai oferecer essa vaga, oferecer essa aula prática. Lembrando que o contrato, a responsabilidade financeira é de quem tem a necessidade da cota, mas e quem vai verificar como que a atividade prática, quem vai verificar se a atividade prática está sendo feita de acordo com o programa, que é importante sempre. Lembramos, contrato de aprendizagem começa com o programa e termina com o programa. É a fornecedora do curso. Temos um tripé.
né? Quer dizer, a prefeitura está fornecendo a vaga. Quem forneceu o curso não tem responsabilidade para verificar se a atividade feita dentro da prefeitura está exatamente como o programa estabelece. Percebe que nós temos um tripé. E o Ministério do Trabalho, onde fica com essa história? Lembramos que quando falamos na forma alternativa de cumprimento de cota, essa forma será pactuada com o Ministério, ia falar Ministério do Trabalho, mas com o Ministério da Economia, com a Inspeção do Trabalho, através de um termo de compromisso. Já fazendo um parêntese, eu vi 3 termos de compromisso só, pouquíssimos, ano passado, de um universo de acho que passamos de 400 empresas fiscalizadas. Então, lembrando, a aprendizagem é uma construção. Então, ainda essa situação é muito acanhada, né? Nós estávamos aqui no comecinho da tarde falando que há uma necessidade de envolvimento social, do envolvimento dos órgãos públicos, para que se trace uma rede para trabalhar com isso. Porque a fiscalização faz o quê? Ela notifica a empresa para que cumpra a sua cota. A empresa se enquadra no artigo 66, quando não tem condições, né? Não oferece, diz que a parte prática seja desenvolvida no seu estabelecimento. Ela pactua conosco, e aí depois, a entidade formadora, o estabelecimento, vai pactuar com um órgão, com alguém que vai fornecer essa prática. Então vejam que é uma coisa complexa. Mas nosso trabalho termina ali no pacto, né, no termo de compromisso, e depois, passado o prazo, esse termo tem requisitos, qual a cota, né, como vai ser cumprida, né, tudo isso dentro lá do nosso, da lei, né, do regulamento, do decreto 9579. Por fim, também o mesmo decreto diz quem pode contratar, né? E são justamente aquelas empresas, anseio, conservação, segurança, transporte, né? Ela vai longe aí, e também ela permite, a portaria que nos regulamenta a respeito disso, a 693, ainda é de 2017. Ela ainda cita a legislação anterior, mas ela tem um gancho que dá, aí sim, a discricionariedade para o auditor fiscal do trabalho, que estiver examinando a situação, mesmo que a empresa não seja as mesmas referenciadas, né, nessa portaria, que ele também possa assinar o pacto, né, o termo de compromisso. Quer dizer, ainda existe uma discricionariedade, porque se ele perceber que a empresa não tem condições de fornecer a atividade prática, respeitando todos aqueles fundamentos, respeitando todos aqueles aspectos, porque o aprendiz é uma pessoa em formação, o aprendiz é uma pessoa que deve ter uma atenção especial. O auditor pode, né, também lavrar esse termo. Bom, o que está já passei. A seleção de aprendiz já foi bem demonstrada, né? Eu sou um privilegiado, né, pelos meus expositores anteriores. Deixo aí um e-mail de contato. Às vezes a gente não tem muito, né, a caixa enche, a gente não responde tão cedo. Mas para, né, maiores quesitos, né,
Agora, eu vou finalizar dizendo o seguinte: a aprendizagem é um instrumento em constante construção. Né? Há 20 anos atrás, quando existia lá, a gente participava do programa de erradicação do trabalho infantil, não é o PET, a gente chegava, a assistente social da prefeitura falava: Vanderlei, o PET vai até tal idade, depois eu não tenho o que fazer com o adolescente. E ali nós começamos a fazer o quê? Chamava as empresas, na época, para fazer o curso no SENAC, e sabendo que a resposta da empresa era: eu não tenho aprendiz, a gente fechava o evento e falava assim: olha, essa aqui é fulana do PET da cidade, de Piracicaba, se você não tem aprendiz para contratar, ela tem adolescente para ser contratado. Então, acho que começou lá, né, 20 anos atrás, é assim que funcionava. E aqui, o que mostra isso? A importância disso aqui, dos órgãos públicos se unirem, o Judiciário, o Ministério Público, o Executivo Federal, Estadual, Municipal, é fundamental para, junto com as entidades, nós pudermos mudar essa realidade que enfrentamos. Obrigada, Dr. Vanderlei. Parabéns pela excelente exposição. Realmente é imprescindível o trabalho conjunto dos auditores fiscais do trabalho, Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho para o cumprimento das cotas de aprendizagem. Precisamos assegurar o direito à profissionalização aos nossos jovens, principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade. E aqui eu relembro a música Tocando em Frente, de Almir Sater. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Basta uma oportunidade para transformar a vida de um adolescente para que ele se desenvolva pessoal e profissionalmente e ser feliz. Então, os órgãos do sistema da justiça vão continuar lutando para a abertura de mais vagas de aprendizagem. Muito obrigada. Dando sequência, portanto, ao nosso evento, teremos agora um outro momento muito especial, aguardado e preparado para o nosso evento, quando pedimos a presença nessa tribuna do representante dos patrulheiros de Campinas, o Geraldo Dionísio Silva, que fará aqui uma apresentação para a gente. Bom, boa tarde a todos. Eu tive na última semana pensando, está chegando a data e o que eu vou falar, né? São tantos anos, tantas histórias. E eu acho que a história do patrulheiro inicia-se quando a minha começa. No sul do Paraná. Eu sou filho de mãe analfabeta, pai com terceiro ano colegial, acho que o antigo terceiro ano. Trabalhando na área rural e morando de favor na casa dos meus avós. Aos 5 anos de idade, meu pai teve a iniciativa de tomar um novo rumo para a vida e mudar-se para Campinas, trazendo com ele a família. Minha mãe, eu e os 2 outros irmãos, até o momento, né? Chegando em Campinas, sem residência, sem trabalho, nossa mudança, que até então era muito pequena, ficou alojada em cima de um caminhão durante 5 dias. Não tinha lugar para ficar. O único lugar em cima do caminhão. Após isso, meu pai, depois de muito procurar, conseguiu encontrar uma residência e a gente ali foi morar praticamente de favor até que meu pai conseguisse um emprego, conseguisse dar o sustento e pagar aquela moradia provisória para a gente. Ali moramos por uns 3 longos anos.
até meu pai se estabilizar no emprego de auxiliar de cozinha. Minha mãe é analfabeta, nunca conseguiu se colocar no emprego e foi quem cuidou da gente a vida toda. Após esses 3 anos, a gente conseguiu um terreno em área de risco e ali a gente foi morar. E dali então a gente foi começando a evoluir, a conquistar nossas pequenas coisinhas, nossos pequenos projetinhos, entendeu? E como toda criança que mora numa periferia, eu creio que essa criança não tem visão futura, não tem um sonho, não tem um projeto de vida. Com o grau de instrução dos meus pais também, eles não podiam proporcionar isso pra gente. Filho, o que você quer ser? Filho, o que você vai ser? Entendeu? E com isso a gente cresceu meio que limitado dentro do nosso quintal, pequeno, sem saber muito o que seria da vida. Daí então, depois de algum tempo pesquisando algumas possibilidades de desenvolvimento, foi que descobrimos os Patrulheiros de Campinas, círculo de amigos do menor patrulheiro de Campinas. Aos 16 anos, ingressei na instituição, na verdade com 15 anos ingressei na instituição, onde me capacitaram, onde me prepararam para o mercado, onde colocaram, me viciaram nas malícias do mercado antes de me colocar no primeiro emprego. Hoje, após 20 e poucos anos após a saída do patrulheiro, estou eu na maior farmacêutica do Brasil, MS. Sou formado em farmácia, tenho 4 irmãos, 2 deles formados. Trabalho na área da engenharia de processos, tá? Apesar da formação farmacêutica, trabalho na área da engenharia. Sou projetista, tenho a confiança de todo o grupo para desenvolvimento de melhores projetos, injeção de novos produtos no mercado, injeção de maior volume produtivo da empresa. A bancada de acionistas, ela confia plenamente nos projetos mensurados, nos projetos que eu pesquiso, que eu calculo, para poder estar inserindo novos equipamentos e novas tecnologias dentro da MS, junto com toda a nossa diretoria, é avaliado. O valor que a MS coloca em minhas mãos para negociação anual é coisa que eu não sei mensurar em quantidade, mas isso para mim, pensando em toda a história, todo o meio que nós passamos, é muito gratificante. Muito, para mim, assim, não esperava chegar onde eu estou hoje, entendeu? Com a confiança de um grupo tão grande, entendeu? Tão visionário e assim, não sei mais o que está falando, assim, tentei resumir ao máximo possível. O tempo é muito curto, né? Se eu for contar toda a história realmente, passo a passo, a gente vai ficar dias e dias aqui falando, tem muita história para ser contada, mas resumindo aí em 3, 4 minutos aí, era mais ou menos isso que eu tinha para passar para vocês. A história do Geraldo vindo, chegando a Campinas, como que foi. Hoje sou casado, pai de um casal de meninos, um menino e uma menina, uma de 4 anos e o outro de 7 meses. Tenho minha residência fixa, entendeu?
minha própria. Nunca pensei em ser, nunca almejei algo maior do que eu tenho hoje. Então, assim, tudo é fruto do trabalho, tudo é fruto da instrução que eu recebi lá atrás. E quando eu recebi o convite, me senti um dos privilegiados. A instituição hoje deve ter passado por ela aproximadamente 40 mil, 50 mil pessoas. E eu ser um deles para representar a instituição hoje aqui, para mim isso é algo muito gratificante. Bom, era isso aí que eu tinha para falar. E agora quem vai dividir também as suas experiências aqui conosco é a Sara Guedes, da Associação de Ensino Social Profissionalizante. Meu nome é Sara Guedes, tenho 19 anos e vou falar um pouquinho da minha trajetória como jovem aprendiz do ESPRO e também como jovem efetivada na empresa Vivarium. Então, quando as pessoas ouvem jovem aprendiz, elas falam, jovem aprendiz é algo muito fácil. Porém, ser jovem aprendiz não é tão fácil assim. A gente tem as nossas dificuldades, obstáculos e muitas vezes vontade também de desistir. Não é tão fácil assim ser um jovem aprendiz. A gente passa por muita coisa que muitos podem olhar e falar, nossa, é fácil, eu passaria por isso facinho, mas não é. O ESPRO me ajudou bastante no meu desenvolvimento, também a ter autorresponsabilidade, algo que eu não tinha muito. E no meu processo, como jovem aprendiz, a minha desmotivação começou quando eu tinha completado 1 ano e 3 meses e meio, quase no finalzinho do contrato. Tinha pessoas que chegavam em mim e falavam, jovem aprendiz não tem o potencial de ser efetivado, porque jovem aprendiz não tem a capacidade de ser um líder ou ter um autoconhecimento a mais dentro de uma empresa. E ouvindo aquilo, eu fiquei, nossa, ao invés das pessoas motivarem o jovem, muitas das vezes, dentro da empresa, eles querem desmotivar os próprios jovens. E vendo aquilo ali, eu usei como motivação. E em meio a isso, no período que eu estava desmotivada, eu fui atrás de uma entrevista. E eu fui fazer essa entrevista e falei, já que disseram que eu não tenho capacidade, então eu vou atrás de outro emprego. Eu fiz essa entrevista. E quando eu fiz, a gestora que tinha me entrevistado, ela falou, Sara, essa vaga é sua. Ela falou assim, você só precisa pedir o desligamento da empresa que você está. Eu falei, tá bom. E isso foi numa quarta-feira, quando eu já tinha pensado em pedir o desligamento. A minha gestora ela me chamou e disse, Sara, olhando todo o seu percurso dentro da empresa e toda a capacitação que você tem, você vai além de tudo isso. Você não é somente uma jovem aprendiz. Eu acredito que todos os jovens aprendizes também podem crescer dentro da empresa e também se tornar um gestor. Eu olhei para ela e falei, nossa. E ela começou a elogiar, a falar bastante. E ela falou assim, Sara, a gente quer efetivar você. E eu falei, nossa, eu fui contratada em outra empresa. Eu fiquei pensando, né? Aí eu falei, como eu vou falar para ela que eu vou sair? E nesse mesmo dia eu tinha pensado, vou pedir o desligamento. Só vou esperar dar 4 horas e vou pedir o desligamento. Pois foi tão complicado que ela me chamou meia hora antes. E ela me falou se eu queria ser efetivada. E eu trabalho na área financeira da empresa, na parte de contabilidade. E eu falei, ou eu fico na empresa que eu gosto, ou eu aceito a proposta que eu fazia na entrevista. E eu aceitei a proposta. E quando foi na sexta-feira, a mesma mulher que tinha me entrevistado, ela ligou toda contente. Oi, Sara, tudo bem com você? Eu, oi. Aí ela, o que está acontecendo? Eu falei, nada não. Aí ela falou assim, então, eu quero que você traga seus documentos, estou muito feliz que você aceitou a minha proposta. Eu falei, então, é que eu acabei de ser contratada na empresa como efetivação, e ela falou para mim no telefone, nossa, Sara. Eu falei assim, não existe um nossa. Eu falei assim, mas a partir desse momento, abriu outra oportunidade para outro jovem, que talvez precisava dessa oportunidade mais do que eu. E se eu consegui efetivação também foi porque Deus me ajudou, porque a gente não chega em lugar nenhum se Deus não estiver do nosso lado. E naquele momento eu fui muito grata a Deus. E em todo o meu período também dentro do ESPRO, os meus instrutores me motivavam bastante. Eles sempre diziam para mim, eu carrego essa frase comigo em todos os momentos da minha vida, de quem não é visto, não é lembrado. Se você quer, você tem que fazer acontecer. E realmente, jovens, vocês têm que usar você como uma grande motivação, porque pode ser que tem outros jovens espelhados em você. E talvez você se motivando e crescendo a cada dia mais, outros jovens também podem ir além. Então, não desista através de um não.
permaneça sempre firme e invicto, porque através dos não virão sim, e através disso também vai vir seu crescimento. Gente, muito obrigada. Parabéns, Sara. Uma inspiração para muitos jovens, né? Como sempre dizia meu pai, vencedores são aqueles que resistem um pouco mais. E agora quem vai contar um pouco mais também da sua história para a gente, da Espro, é a Emily Araújo Carlos. Boa tarde. Eu iniciei na Espro, né, no ano passado, no comecinho de janeiro, como aprendiz na Unilever de Valinhos. E assim, quando eu entrei na Espro, foi tudo novo, porque assim, eu não tinha uma visão de como era uma empresa, como era trabalhar ali todo dia. E assim, com o desenvolvimento que eles oferecem para o jovem, se o jovem souber aproveitar, nossa, você vai levar isso para a vida inteira. E eu sou muito grata também a todos os instrutores. Eles trabalham muito com essa parte de motivação do aprendiz, do desenvolvimento dele, né? A gente tem várias oficinas com psicólogos, assistentes sociais, que eu acho que de extrema importância para o jovem ter esse apoio para ele estar se desenvolvendo. E no finalzinho do ano passado também, eu tive um grande reconhecimento, que eu sou muito grata. Eu fui reconhecida como um jovem talento na Espro, né? E quando foi assim, foi uma surpresa, porque eu cheguei lá para o treinamento, e aí me levaram para uma sala, e quando eu cheguei estava meu gestor, minha tutora da empresa, minha família, tudo lá. Então, assim, achei que foi um momento muito legal ser reconhecida na frente deles. Foi uma oportunidade imensa, porque, assim, surgiram vagas na empresa, e eu tive indicação de 2 coordenadores diferentes devido ao desenvolvimento lá. E é uma dica que eu dou para todos os jovens que vão iniciar, né, ou já estão nas aulas teóricas dos cursos, é saber agregar tudo que eles aprendem no curso, tudo que os instrutores passam para eles, para estar levando, porque é algo que vai para a vida inteira. E é isso. Parabéns a essa jovem. Através desses depoimentos, nós fazemos uma homenagem aos profissionais que cuidam da formação desses aprendizes.